Muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de inauguração, reinauguração do nosso canal. Aqui a gente vai propor aulas práticas em cima daquilo que é mais doloroso, mais dolorido na vida do concurseiro, principalmente quem não é da área de TI, para vir para a área de TI e resolver essas questões. Então, vamos acabar de vez com todos esses pormenores que tem, com todas essas dúvidas e acabar de vez também com aquele medo que existe em TI. Então vem comigo, que aqui a gente vai começar a entender todas as nuances, tudo o que acontece para resolver questões de concurso. E essa primeira aula, a gente vai procurar resolver questões de concurso público que são cobrados em formato de código. Como assim, professor? Às vezes a banca dá um código e pergunta o resultado. E aí o candidato às vezes nem sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, nem sabe como começar a resolver. E nesta aula a gente vai aprender a resolver e a entender o que a gente precisa para resolver este problema. E aí, o que a gente precisa entender primeiramente? Um código é formado de vários blocozinhos. E cada um desses blocos tem um significado. E para que a gente possa resolver questões com código, a gente precisa conhecer o funcionamento das estruturas principais. E que estruturas principais são essas? Então, a gente tem estruturas de repetição, a gente tem estruturas de seleção, a gente tem um recurso que a gente chama de recursividade. E também existem as nuances de cada uma paradigma de programação. Por exemplo, na programação orientada a objetos. A gente tem uma estrutura lá na programação orientada a objetos que também precisa de conhecimento. Mas aqui, neste vídeo, nesta aula, a gente vai entender primeiro as estruturas de seleção, as estruturas de repetição e vamos trabalhar praticamente, especificamente em cima de códigos. Então a gente vai entender alguma teoria, a gente vai passar por alguma teoria sim, mas também vamos trabalhar com codificação, também vamos trabalhar com toda a estrutura de código. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira estrutura, que é a estrutura de seleção simples. Essa estrutura de seleção simples, ela possui essa estrutura aqui. Cadê a estrutura? Aqui. Se, então, fim C. O que isso significa? Perceba aqui, ó. A estrutura de seleção simples é uma forma básica de instrução condicional e ela permite que um bloco seja executado apenas se uma determinada condição for verdadeira. Como assim? Eu não tenho nenhuma outra opção. Eu só tenho a opção de a condição ser verdadeira. Nada além disso. Então você percebe que eu tenho apenas um bloco de código. Aí aqui eu tenho uma condição. Essa condição ela vai testar. Por exemplo, se o número é par. Então aqui no lugar dessa condição a gente pode ter, por exemplo, algo assim. 2 igual a 0. Essa expressãozinha aqui, ela é uma condição para testar se um número, quando dividido por 2, deixa a resta exatamente igual a 0. Se isso for verdade, a gente entra dentro dessa estrutura de código aqui e executa o que precisa ser executado. Executou, ele sai e a gente encerra este bloco. Então é por isso que ela é uma condição executada só se aquela instrução for verdadeira. Eu não tenho mais nenhuma outra opção. Fiz o teste. Se a condição for verdadeira, então eu quero que executa o bloco de código que tiver aqui. Por exemplo, este número é par. Não tem opção senão aqui. Essa estrutura de seleção simples,
que é o se então, tem correspondente em inglês if, then. Tá? É a expressão if, then. Então, essa é a primeira estrutura de seleção simples que a gente precisa conhecer. A segunda estrutura de seleção que a gente precisa conhecer é a estrutura de seleção composta. Essa estrutura ela é um pouquinho diferente da estrutura de seleção simples. Por quê? Porque ela vai fazer o teste, também, tá aqui. Porém, caso a condição de verdadeiro ela executa este trecho, caso a gente tenha uma condição falsa, a gente executa este trecho aqui. Então agora a gente amplia um pouco mais o leque. Por quê? Eu posso testar se a condição é verdadeira e eu posso testar se a condição... Posso testar não, né? Posso testar se a condição for verdadeira. Se ela for verdadeira, acontece uma coisa. Se ela for falsa, vai acontecer outra coisa totalmente diferente. Então essa aqui é uma estrutura condicional, perceba, que permite que diferentes blocos sejam executados. Então eu vou executar um bloco se o resultado for verdadeiro, vou executar outro bloco se o resultado for falso. Essa estrutura de seleção composta, ela é correspondente ao if, else. Então, às vezes você pode ver ela por aí como se então, se não, ou if, then, else. São seleções. A primeira, if, else, ou só if, ou só o se, é uma seleção simples. A segunda é uma seleção composta. Tranquilidade até aqui? Estamos caminhando bem? Então vamos seguir mais um pouquinho. Porque existe ainda uma outra estrutura de seleção, que é a estrutura de seleção múltipla. Essa estrutura de seleção múltipla, ela se difere um pouquinho da estrutura de seleção simples, da estrutura de seleção composta, porque aqui o código que vai ser executado vai depender do valor da variável. Então, assim, vamos lá, vamos entender isso aqui de uma forma mais prática. Pensem que aqui eu tenho um menu. Eu tenho um menu aqui, ó. Esse daqui é um menu. Então, se eu escolher a opção 1 do menu, vai executar este bloco de código aqui. Se eu escolher a opção 2 do menu, o que vai acontecer? Vai executar esse bloco de código aqui. Se eu escolher a opção 3, vai executar essa opção aqui. Se eu escolher a opção N, vai executar a opção correspondente àquele N. E se eu escolher uma opção que não está dentro do menu, ele cai numa condição que a gente chama de condição padrão, ou o famoso default. Então, essa estrutura de seleção múltipla, ela é bem menos utilizada em questões de concurso do que as outras duas, tá? A questão mais, a estrutura mais utilizada é essa estrutura aqui, a de seleção composta. Essa aqui é disparada a mais utilizada. Mas as outras, volta e meia, aparecem por aí. A seleção múltipla, ela é por vezes chamada de switch. Case. Tá? Escolha caso. Belezinha? Então aqui são as nossas estruturas de seleção. São basicamente três: simples, composta e múltipla, sendo que a seleção composta, foi a segunda que a gente viu, é a que mais é utilizada, é a que mais cai em questões de concurso público. Belezinha? Vamos seguir um pouco mais. E a gente vai entrar nas estruturas de repetição. Assim como nas estruturas de seleção, a gente também tem três estruturas de repetição, que a gente vai ver cada uma delas agora. A primeira é a estrutura de repetição para faça, ou o famoso for. Essa estrutura é uma estrutura que permite
executar, tá vendo aqui? Ó? Executar um bloco de código uma quantidade certa de vezes. Então, quando eu uso o para, faça ou for, eu sempre sei a quantidade de vezes que uma aplicação vai ser executada, tá? Então, assim, eu sei quantas vezes. Então, se eu sei quantas vezes, é essa instrução aqui. O para, faça, é o famoso para, faça. E essa estrutura possui 3 parâmetros, tá? Que a gente tem aqui, ó. O de, o até e um incremento, né? Não é o faça, é o incremento. Então, a gente tem uma inicialização, que determina o valor inicial daquela variável, tá? Então, é a inicialização. A gente tem também uma condição de parada, que é o quê? Que é o famoso até onde a gente vai. Qual é o valor máximo que a variável vai atingir? Ou qual é o valor máximo que a estrutura de repetição vai atingir? E aí a gente tem o último, que é o incremento, que determina como isso vai crescer. Então, às vezes a gente coloca aqui, eu quero que a variável inicie em 0, cresça até o 30, mas cresça de 1 em 1. Então, ela vai passar pelo 0, 1, 2, 3, 4, até chegar ao 30. E se eu não quiser de 1 em 1, quiser de 2 em 2, ele vai 0, 2, 4, 6, 8. Então, a gente tem essas 3 situações na estrutura de repetição para a inicialização, que vai dar o valor inicial para a variável, a condição de parada, que determina a quantidade de vezes que essa estrutura vai ser executada, e o incremento, que vai definir como essa estrutura vai crescer. Então, essa é a estrutura de repetição para. A gente também tem uma chamada de enquanto, que é o famoso while. Lá no para, eu sei exatamente quantas vezes a estrutura vai se repetir. Isso não acontece aqui no enquanto, porque ela vai ser executada em até enquanto a condição for verdadeira. Condição é verdadeira? Executa. É verdadeiro? Executa. É verdadeiro? Executa. É verdadeiro? Executa. É verdadeiro? Executa. E ele vai ficar nessa situação o tempo inteiro, enquanto for verdade. No primeiro momento em que a condição assumir aqui, quando a condição assume um valor falso, a estrutura simplesmente encerra e segue a vida. No for, eu sei quantas vezes vai se repetir. No while, eu não sei necessariamente quantas vezes vai se repetir. Tá? E a gente tem uma terceira estrutura, que é o repita enquanto. É o famoso do while. Essa estrutura de repetição ela é muito parecida com a anterior. Tá? Muito parecida com a anterior. Ela vai continuar repetindo enquanto a condição for verdadeira. E aqui a gente chega numa diferença básica entre as duas. Qual a diferença entre o while e qual a diferença entre do while? Nós precisamos entender isso daqui para que a gente possa continuar. O while, que é a estrutura anterior que a gente viu, essa estrutura aqui, ela é o que a gente chama de pré-testado. Por que pré-testado? Porque a condição de teste é feita antes de executar o bloco. Então, ela é pré-testada por isso. Então, no while, pode acontecer de eu nunca executar o bloco de instrução. Por quê? Se de cara eu fazer o teste na variável e ela me der resultado falso, acabou. Eu simplesmente encerro aquele código. Se por um acaso eu faço verdadeiro, aí ele vai executando. Então ele é pré-testado porque a condição de teste é feita antes de executar o código. O mesmo não acontece aqui no do while. Por quê? Primeiro o do while manda executar. Então ele vai executar no mínimo uma vez o bloco de instrução.
E a condição é testada somente no final. Primeiro eu executo aquele bloco. Depois, só depois que eu executei uma vez, é que eu faço o teste. Executei uma vez, é que eu faço o teste. Executei uma vez, é que eu faço o teste. Então, o while, ele é pré-testado. O do while, ele é pós-testado. No while, eu vou executar necessariamente, no do while, eu vou executar obrigatoriamente uma vez. E as outras execuções dependem do resultado da condição. No while, pode ser que eu execute uma vez, pode ser que eu não execute nenhuma vez. Então aqui a gente passou por todas as estruturas básicas, tá? Então a recursividade a gente vai ver em um outro momento, orientação a objetos a gente vai ver em outro momento. Então aqui a gente viu 6 estruturas: seleção simples, seleção composta, seleção múltipla, repetição for, repetição while, repetição do while. Vimos essas 6. E agora chegamos ao cerne, ao centro da nossa aula, que é entender como as questões costumam cobrar os códigos. Então, como eles costumam cobrar esses códigos? Geralmente eles dão um código, às vezes muito grande, às vezes muito pequeno, e você precisa responder isso daqui, ó. Qual a saída do código? Ou qual o resultado esperado? Ou qual é o valor ao final da execução? Enfim, de alguma forma ela vai te pedir a saída de um código, geralmente. Então, é você conhecer essas 6 estruturas que a gente viu, você consegue matar a maioria das questões. Então, a gente vai começar passando por um códigozinho aqui, bem tranquilo, tá? Que requer da gente várias coisinhas. Então, vamos entender. A gente tem este código e a gente quer saber qual a saída deste código, qual o valor final deste código. Então, aqui a gente precisa observar algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, aqui na linha 1, a gente tem a abertura do nosso código, que é encerrada aqui na linha 20. E depois a gente tem, entre as linhas 2 e 6, a gente tem a declaração de 5 variáveis: var1, var2, var3, var4, var5. Cada variável recebe um valor. Esse comandozinho aqui é um comando que a gente fala de atribuição. Então, ele está atribuindo um valor à variável. Então, a primeira variável possui que valor? A primeira variável possui valor falso. A segunda variável possui valor verdadeiro. A terceira variável possui valor verdadeiro. A quarta variável possui valor falso. E a quinta variável possui valor falso. Então, a gente tem 5 valores de variáveis. Aqui na linha 7, a gente tem o nosso operador de seleção múltipla. E esse operador está fazendo teste. Na verdade, a gente tem seleção composta. Ó. Se, então, se não. E olha que interessante, a gente já começou com ele aninhado. Ó. Tem outro se, então, se não aqui. E tem outro se, então, se não aqui, que tem outro. Então, a gente tem vários se's, então. Depois a gente vem fechando cada um deles. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa testar o código da linha 7. A gente precisa fazer esse teste. Se o código da linha 7 retornar valor verdadeiro, a gente executa a linha 8. Se ele retornar valor falso, a gente executa a linha 9. Ok? Então, primeiro a gente precisa resolver esta linha 7 aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente precisa de conhecimento dos operadores lógicos que a gente tem lá em raciocínio lógico, que é o famoso e, o famoso ou. Deixa eu apagar e consertar isso daqui, porque ficou escrito igual a minha cara. A gente tem o operador ou e a gente tem o operador
Não. Então a gente precisa conhecer a tabela verdade desses dois operadores. O operador E, ele retorna verdadeiro só se ambas as expressões forem verdadeiras. Se tiver no mínimo umazinha falsa, ele retorna falso. O ou retorna falso apenas se tiver duas expressões falsas. Caso contrário, ele retorna verdadeiro. E o não ele inverte. Se eu tenho algo verdadeiro, ele torna isso em falso. E se eu tenho algo falso, ele retorna isso como verdadeiro. Então vamos testar, vamos fazer os testes. Então a gente tem aqui uma expressão, deixa eu mudar a cor da caneta para azul. A gente tem aqui uma expressão, duas expressões, três expressões. Então a gente precisa resolver primeiro o que está dentro do parêntese, segundo aquilo que está fora do parêntese. Então vamos começar. Quando a gente tem valores que se equiparam, a gente começa da esquerda para a direita. var1 ou var2. Qual é o valor de var1? Falso. Então, valor 1 é falso. Vou puxar para cá. Valor 1 é falso. Valor 2 é verdadeiro. Quando eu tenho falso ou verdade, isso retorna para a gente verdadeiro. Então, essa expressão aqui, ela retornou verdadeiro. Depois a gente resolve a negação. Aqui dentro a gente tem outra. Qual é o valor de var3? var3 é verdadeiro. Qual é o valor de var4? var4 é falso. Só que perceba que var4 está sendo negado. Então, isso vai virar verdade. E quando a gente tem verdade e verdade, a operação inteira é verdadeira. Então, a segunda operação aqui, a segunda operação também é verdadeira. Esquece o não agora. E var5 aqui é falso. Ok? Então, agora a gente tem que negar essa primeira opção. Então, essa primeira opção a gente vai negar. E o valor dela vai ser não mais falso. Não mais verdadeiro, mas agora é falso. A segunda continua verdade. A terceira continua falso. Então, a gente vai responder. Quando eu tenho falso e verdade, o operador e me retorna falso. E agora a gente tem a última. Falso ou falso. O que dá falso ou falso? Isso daqui é igual a falso. Isso aqui é igual a falso. Então, a expressão da linha 7 inteira me retorna falso. Como a expressão da linha 7 inteira me retornou falso, eu não vou executar a linha 8. Eu vou pular a linha 8 e vou direto para a linha 9, porque o resultado foi falso. Na linha 9 eu tenho outro teste, var1 e var3. Qual o valor de var1? Falso. Qual o valor de var3? Também é falso. É verdadeiro, perdão. Quando eu tenho falso e verdade, isso daqui é igual a falso. Então, a gente também não vai executar a linha 10. A gente vai direto para a linha 11. Na linha 11 a gente tem outro teste. var2 é verdade, var4 é falso. Então, a gente tem verdade ou falso. Isso daqui é igual a verdade. Então, agora a gente executa o que está aqui na linha 12. E como eu vou executar o que está aqui na linha 12, a variável valor vai receber o valorzinho 3. E aí, recebeu o valor 3 aqui. Então, agora o valor aqui na linha 12 é igual a 3. E a gente continua seguindo a vida, porque o código ainda não acabou. Então, a gente entrou, a gente executou isso e acabou sim. Então, nosso código recebe valor 3, tá? Então, esse é o resultado do nosso código. Então, a gente fez esses vários testes para encontrar o valor do nosso código como 3. Então, o resultado final deste código é igual a 3.
Então a banca vai dar esse código, vai perguntar. Perceba que aqui a gente precisa conhecer como funciona a seleção composta e o conhecimento também da tabela verdade. Este foi o nosso primeiro código nesta aula. Vamos para o segundo código agora, que é o mesmo padrão. Qual a saída do código? Só que agora a gente tem estrutura de repetição enquanto acontecendo aqui. Então, a gente precisa saber qual o quê? Na verdade, a gente precisa saber qual é o valor de E ao final da execução. Qual é o valor de E no final da execução? Então, quanto vai valer a variável E? Então, aqui na linha 2, a gente declarou a variável M, a variável F, a variável I, todas do tipo real. A variável NT também. O que é uma variável do tipo real? É uma variável que pode ter valores com vírgula. Aqui na linha 5, perdão, na linha 4, a gente inicializou a variável M. Na linha 5, a gente inicializou a variável E. Na linha 6, a gente inicializou a variável F. E na linha 7, a gente inicializou a variável I. E agora aqui que vem um negócio doido. Ó. Olha o código de repetição aqui. A estrutura de repetição aqui é o enquanto. E a gente viu na teoria, ali atrás, que essa estrutura de repetição ela vai sendo executada enquanto o valor da condição for verdadeira. Então, o que a gente vai ter que fazer? Testar. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, ó. Qual é o valor de I? Pô, o valor de I é 1. Qual é o valor de M? O valor de M é 5. 1 é menor ou igual a 5? Certeza que é. Então, a gente executa. Aí, aqui, a gente tem uma operação. A variável NT recebe 1 dividido por F. Então, qual é o valor de F? 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, a variável NT é igual a 1. Beleza? Tranquilo. Aqui, na linha 10, a gente tem que a variável E vai receber a soma entre o valor de E mais NT. Qual é o valor de E? 0. Está aqui, ó. Valor inicial 0. Qual é o valor de NT? 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, aqui, por enquanto, o valor de E é igual a 1, tá? Só que como essa estrutura de repetição ela vai sendo executada enquanto a condição for verdadeira, ela precisa seguir. Então, o primeiro valor de E é 1, mas a estrutura ainda não acabou. A gente tem que continuar fazendo as outras operações. Ó, valor de 1, valor de I é 1, valor de F é 1. Então, isso daqui vai retornar 1, por quê? 1 vezes 1, 1. E I recebe o quê? I mais 1. Então, I vai valer 2. E agora a gente encerrou a primeira iteração. E aí, o que a gente faz agora? A gente volta lá em cima e o valor de I, que era 1, agora passa a ser 2. O valor de M mudou? Não. O valor de M não mudou. Então, a gente vai continuar executando a nossa estrutura de repetição aqui, porque a condição ainda é verdadeira. A gente vai testar de novo. I é menor ou igual a M, ou seja, 2 é menor ou igual a 5? Sim, então a gente vai executar. F não teve seu valor alterado, então NT vai continuar sendo 1. Deixa eu só conferir aqui rapidão. Isso, o valor de NT vai continuar sendo 1. E agora vale 1, tá vendo aqui, ó? Então a gente vai ter 1 mais 1. E vai valer 2. Então na segunda iteração, E vale 2. E agora aqui a gente vai ter uma pequena alteração. Porque qual é o valor de I? 2. Qual é o valor de F? 1. Agora I vale 2.
f vale 2, na verdade. E por fim aqui, i mais 1 vai ser 2 mais 1, 3. Então, esses valores seguirão para a próxima iteração. Então, ao final da segunda iteração, o que a gente teve? O valor de nt vale 1, o valor de e vale 2, o valor de f vale 3, 2 e o valor de i vale 3. E esses novos valores irão para a próxima iteração. Então, agora aqui a gente não testa mais 1, 2, a gente testa com 3. 3 é menor que 5? Sim. Então, a gente vai entrar aqui, ó. nt dividido, vai ser 1 dividido por f. O valor de f agora é 2. Então, isso daqui vai dar quanto? 0,5. 1 dividido por 2, 0,5. E aí, aqui a gente vai ter o quê? E mais nt. Então, e vale quanto? E vale 2, que a gente teve lá em cima, ó. 2. Quanto vale nt agora? 0,5. Então, o valor de e agora é 2,5 na terceira iteração. O valor de f agora vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. E o valor de i vai para 4. E aí a gente chega com todos esses valores para a próxima iteração. Então, a gente tem agora nt vale meio, e vale 2,5, f vale 6, i vale 4. Aí agora a gente vai testar aqui, ó. 4 é menor ou igual a 5? Sim. E aí a gente vai realizar várias outras operações. Então, agora a gente vai dividir o valor de nt, que é meio, vai ser 1 dividido por f. Quanto é 1 dividido por 6? 1 dividido por 6 vai ser 0,16. E aí a gente vai ter que 2,5 mais 0,16 vai dar o quê? 2,66. Então, E vale 2,66. F vai valer 24, porque o valor de I é 4 e o valor de F é 6. E o valor de I vai sofrer mais uma alteração e passa para 5. E aí a gente tem aqui o quê? 5 é menor ou igual a 5? É, 5 é menor ou igual a 5. E aí a gente vai executar de novo todas as instruções. Então, o valor de F... Deixa eu limpar isso aqui, né, para ficar um pouco melhor. Vamos limpar esse monte de bagunça aqui, pá. Vai ficar melhor de visualizar. Vamos limpar. Pronto, agora a gente tem aqui o quê? O teste de 5 é menor ou igual a 5? Isso aqui ainda é verdade, porque 5 é igual a 5. Qual é o valor de nt? Vai ser alterado agora. O valor de f na iteração anterior foi 24, então 1 dividido por 24, isso daqui vai dar 0,04. E vai sofrer uma alteração, então a gente vai ter que E, que vale 2,66, vai ser somado a 0,4. 0,04. Então, E vai valer 2,70. F vai sofrer um incremento. F agora vai ser 120, porque a gente tem o valor de 24 vezes 5. E E agora vai valer 6. E ainda assim, a gente precisa fazer um último teste, que é testar o quê? 6 é menor ou igual a 5? Não. Isso é falso. Aí agora sim é que nós vamos exibir o valor de E. Qual é o valor de E no final da última iteração? 2,70. Então, quando a gente realiza todas essas iterações,
a gente vai obter o valor de E, que foi 2,70. É chato, é trabalhoso, mas é assim que a gente faz. A gente passa iteração por iteração, loop por loop, item por item. Por quê? Pode ser que dê erro no meio se a gente não passar por nenhuma, se a gente pular alguma. Pode ser que dê erro. Então a gente teve que a saída desse código foi 2,70. Aí você encontra o seu gabarito e abraço pro gaiteiro. Vamos para mais um código? Bora! Aqui a gente tem uma outra estrutura, tá? Agora olha só quem vai entrar em cena aqui, ó. A estrutura de repetição for. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte: declaramos 4 variáveis, 5 variáveis do tipo inteiro, A, B, C, D e E. Inicializamos a variável A com 0, a variável B com 1, e inicializamos o valor de E com os valores de A mais B. Então, na primeira iteração, E vale 1, porque 0 mais 1 é igual a 1. Então, esse é o valor de E. E aí a gente tem aqui a estrutura for. Linha 7. A estrutura for vai testar, está inicializando a variável C com valor 3. Então, lembra que a gente falou que a estrutura for tem três parâmetros? A inicialização. Então, aqui está acontecendo a inicialização, neste trecho aqui em azul. Aqui é a inicialização, tá vendo? E aí, a gente vai ter o quê? O valor final, que é 11. Então, a gente vai sair de 3, a gente vai chegar até 11. Só que você perceber aqui no nosso código, ele não está incrementando o valor C. Perceba que não tem aqui, ó, em lugar nenhum, o incremento da variável C. Neste caso, o incremento vai ser de 1. É o padrão, tá? Ele vai valer 1. E a gente vai sempre executar. Então, a gente vai executar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ter 9 iterações no total. E aí, a cada iteração, pessoal, é preciso entender que a cada iteração, os valores da iteração anterior seguem para frente. Então, a gente vai começar aqui, ó. Qual é o valor de E atualmente? O valor de E atualmente é 1. A gente tem aqui, ó. Qual é o valor de A mais B? A mais B é 1. Então, a gente sabe que isso daqui vai dar 2, porque isso dá 1 e isso dá 1. Então, a variável E é igual a 2. A variável D recebe o valor de A. Qual é o valor de A? 0, é o que a gente tem aqui, ó. A variável A recebe o valor de B. A recebe o valor de B. Quanto vale B? B vale 1. E B vai receber o valor de B mais D. Quanto que é o valor de B? 1. Quanto que é o valor de D? 0. Então, B é igual a 1. Então, isso daqui é o final da nossa primeira iteração. Então, na final da primeira iteração, o valor de E vale 2, o valor de D vale 0, o valor de A vale 1, o valor de B vale 1. E todos esses valores seguem para a próxima iteração. Então, na próxima iteração, deixa eu só apagar aqui para a gente deixar mais limpo. Na próxima iteração, nós vamos usar os valores novos. Então, aqui a gente vai ter o quê? E vale 2, mais A, que vale 1, e B, que vale 1. Então, aqui ao final da primeira iteração, B agora vai valer 4. E agora vai valer 4. D recebe o valor de A. Veja que A vale 1 agora. Então, D recebe 1. A recebe o valor de B. Como B ainda vale 1, A recebe 1. E B vai receber B mais D. Como B vale 1 e D vale 1, B valerá 2. E adivinha só? Todos esses valores seguirão
para a próxima iteração. Então agora a gente tem que E vale 4, A vale 1, B vale 2. Isso daqui vai dar 7. Então E agora é igual a 7. E D? D recebe A. Quanto que vale A? A vale 1. Então D vai valer 1. E A então recebe B. Qual é o valor de B? 2. Então A vale 2. E ao final, B vai receber B mais D. E aí, qual vai ser o valor de B ao final? Quanto é B mais D? D vale 1, B vale 2, B vai valer 3. E adivinha, eu acho que você já ficou craque nisso, todos estes valores seguirão para a próxima iteração. Então, na próxima iteração, a gente vai alterar todos os valores e isso vai sendo seguido até chegar ao final, tá? Vai ser seguido até chegarmos ao final. Ao final de todas as iterações, que é a 9ª iteração, tá? Eu vou adiantar aqui, então fica aí a missão para vocês fazer a iteração 4, 5, 6, 7 e 8. E a gente vai realizar agora a 9ª. Na 9ª iteração, e você vai descobrir se o valor bateu. Na 9ª iteração, o valor de E vai ser 88, o valor de A vai ser 21 e o valor de B vai ser 34. Isso aqui vai dar 143. O valor de D, que vai receber A, vai ser 21. O valor de B, que vai receber A, o valor de A, que vai receber B, vai ser 34. E o valor de B vai ser A, B mais D, que vai dar quanto? 34 mais 21, que é igual a 55. Então, ao final da última iteração, os valores são esses daqui, ó. B vale 143, D vale 21, A vale 34 e B vale 55. Este é a saída, este é o resultado do nosso código aqui. Então, sua missão agora é fazer a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8 e conferir se o resultado vai bater na 9ª. Então, agora a gente segue para mais um códigozinho. Esse aqui é bem tranquilo, ó. E esse aqui vai retratar a diferença entre o enquanto para... Eita, não está passando. Para o faça, para o repita, ou faça enquanto, tá vendo aqui, ó? Então, qual é a saída desse código aqui? Qual é o valor final desse código? A gente inicializou a variável x com 20, tá vendo? Então, enquanto x for menor do que 10, imprima x. X mais 1. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o valor de x? X é 20. Beleza? Beleza. Vamos executar aqui. 20 é menor ou igual a 10? Certeza que 20 não é menor que 10. Então, a gente não vai entrar aqui e a gente não vai executar isso. Então, esse código aqui não executa nenhum valor. Por quê? Porque primeiro ele testa e depois ele executa. Como o teste dele me deu um valor falso, ele não executa absolutamente nada. E a gente chega aqui agora no nosso próximo código, tá vendo? X também recebe os mesmos 20. Aqui ele manda imprimir X. Então, X vai ser impresso com 20. Ele vai incrementar X. Então, X vai valer 21. E aqui vai testar. 21 é menor que 10? Certeza que não. Então, ele vai imprimir o valor X. Ele vai imprimir o valor de X porque ele executa no mínimo uma vez. Ele é obrigado a executar no mínimo uma vez. E depois ele encerra a aplicação porque o teste passa a ser falso. E o nosso último
Nosso último código é bastante chato esse aqui de fazer, bastante difícil até. Porque perceba aqui, ó, ele tem uma instrução para que cresce de 1 até 4, beleza? E eu já conversei com vocês anteriormente e eu falei o seguinte, quando o incremento não aparece é porque ele é 1. Então a gente vai seguir 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai ter outra instrução, para j de 1 até 3, faça. Mesma coisa, o incremento vai ser 1, para k de 1 até 3, faça. Então, qual é a ideia dessa estrutura de código aqui? E esse aqui tem loop, irmão. Loop mais loop com força. Por quê? Não era para ter passado, porque ela não acabou ainda. Por quê? E aqui a gente bate numa teoria muito importante. Perceba que a gente tem laços aninhados. Este laço está dentro deste laço, que está dentro deste laço. O que acontece aqui? O laço mais interno, que é o laço K, ele vai ser executado mais rápido que o laço J, que vai ser executado mais rápido que o laço I. Então, quanto mais interno o laço de repetição, mais rápido ele executa. Quanto mais externo o laço de repetição, mais demorado ele tem que executar. Então, aqui ó, vamos ter mais ou menos o seguinte. Quando o I for igual a 1, aí a gente pula para o laço anterior. Deixa eu só consertar aquele I ali. Quando I for igual a 1, J também vai ser igual a 1. E K também vai ser igual a 1. Aí a gente vai ter uma outra iteração. A gente vai ter o quê? Vamos para a segunda. Agora K vai ser igual a 2. K vai ser igual a 3. K vai ser igual a 4. E K vai ser igual a 5. Isso daqui é uma iteração completinha. Aí depois a gente vai ter a outra. I vai ser igual a 1. J vai ser igual a 2. E K vai ser igual a 1. K vai ser igual a 2. K vai ser igual a 3. K vai ser igual a 4. E K vai ser igual a 5. Olha, finalizamos a segunda iteração completinha. I vai ser igual a 1. J vai ser igual a 3. E K vai ser igual a 1. K vai ser igual a 2. K vai ser igual a 3. K vai ser igual a 4. E K vai ser igual a 5. Pronto, terminamos a terceira iteração completinha. E perceba que essa daqui é bem mais complexa, é bem mais forte, bem mais chata e bem mais rápida, ou é bem mais demorada de resolver do que as outras. Então, este código aqui vai ficar de desafio para você. O resultado que eu quero saber é qual o valor da variável A aqui, ó. Qual o valor da variável A ao final de todas as iterações? E é isso que você precisa me responder aqui nos comentários. Então, qual é o valor de A ao final de todas as iterações? Então, segue essa lógica aqui. Ó. Quando I vale 1, J vale 1, K vale 1, 2, 3, 4, 5. Só quando K encerra todas as suas execuções é que J muda de valor. Então, K encerrou todas as suas execuções, J muda de valor. K encerrou todas as suas execuções. Tem mais algum valor de K? De J? Não. Então, aí agora é que I ia ser igual a 2. Aí ia ser igual a 2. J ia ser igual a 1. E vai se repetir várias e várias e várias e várias vezes. Até que I valha 4, J valha 3,
e K vale a 5. Então a gente vai ter várias estruturas. Então a sua missão é responder qual é o valor de A ao final de todas as iterações. E aí, meu povo, é basicamente isso. É um assunto denso, é um assunto chato, é um assunto demorado, mas eu acredito que valha totalmente a pena investir um tempinho estudando. Então eu agradeço você que ficou até aqui, beijo no seu coração e até a próxima aula. Valeu!